Aqui, meu presente de agradecimento. O que uma garota teria que eu... Ai, caramba! É igual ao do meu pai! Hoje, iremos mergulhar no intrigante episódio Cuidado com o Bart Traidor, o 18º da 23ª temporada. O episódio começa com Homer, levando o Bart e o Milhouse ao cinema. Após comprar os ingressos e deixar os dois na fila para entrar na sessão, ele decide ir para a praça de alimentação. Bom, agora eu vou visitar a praça em que eu faço o que eu mais gosto na vida. Ao sair da praça de alimentação, Homer se sente mal e acaba parando em uma loja do shopping que vende aparelhos de academia. O Homer é persuadido a comprar uma esteira State of the Art, totalmente equipada com uma televisão e programada para incentivá-lo a correr nela. Corre, sua lesma! Mais rápido, saco de banho! Ao ver o preço, Homer desanima. No entanto, o vendedor faz outra oferta e Homer acaba aceitando comprar o equipamento. Ao sair do cinema, Bart encontra os valentões que perguntam de forma irônica como foi o filme. Ele responde de forma irônica, mas Milhouse aparece todo enfeitado com o tema do filme e os valentões riem dele. Dolph sugere que eles irão assistir a um remake de filme de terror. E Shauna diz ao namorado Jimbo que não é pra eles contarem com ela. Olha, não conta comigo, Jimbo. Jimbo explica que eles precisam assistir a filmes de terror pra saber o que fazer em situações perigosas. A Shauna recusa da mesma forma. Não, vou ver um dos filmes da Jennifer Aniston em que ela revira os olhos no pôster. Então Jimbo decide arrumar alguém para sair com ela, alguém que não representasse ameaça. Ele olha para Milhouse, mas Shauna se recusa, já que não quer ir com alguém que a envergonhe. Então, ela escolhe o Bart, e Jimbo começa a avaliá-lo. Após ameaçar Bart, ele permite que Shauna seja acompanhada por ele. Durante a sessão de filme, Shauna decide ir embora antes do final. Os dois vão até uma barraquinha, onde o vendedor tenta flertar com Shauna. Bart ameaça o vendedor, revelando quem é o namorado dela, e o vendedor rapidamente volta ao trabalho. Enquanto isso, Bart briga com Shauna, dizendo para ela nem pensar em trair Jimbo. Ela responde que Jimbo nem se importa com ela, pois nem tinha notado a trança em seu cabelo. Então ela mostra sua trança para o Bart, ele faz um comentário que a deixa surpresa. Os dois conversam, mas são interrompidos pelos valentões que chegam. Homer também aparece com sua nova esteira para buscar o Bart. Antes de ir embora, Jimbo segura Bart pela camisa e avisa que no dia seguinte terá um novo encontro com sua namora, pois ele tem outros planos com seus amigos. A Shauna abraça Bart e diz que encontrarão algo para fazer. Em outra cena, o Homer está usando a sua nova esteira quando Lisa chega e mostra a ele que é possível acessar programas de televisão sem fio. Ele desenvolve uma obsessão por assistir a um antigo programa de televisão na esteira. Após terminar o primeiro episódio, ele coloca uma cadeira na esteira para poder continuar assistindo ao programa confortavelmente. Já no encontro com a Shauna, o Bart e ela estão vendo uns produtos em uma loja, quando ela decide pegar um e colocar na bolsa e puxa o Bart para saírem de lá o mais rápido possível. Mas ao passar pela porta da loja, o alarme apita e um segurança vai até eles pedindo para revistar a bolsa dela. O Bart se lembra da ameaça do Jimbo e decide levar a culpa pela Shauna. O segurança decide levar ele, e a Shauna fica esperando até que o Bart solta uma bomba na sala em que estava e consegue fugir de lá. Os dois fogem juntos e a Shauna leva ele para dentro de uma loja abandonada. Então ela decide dar um presente de agradecimento para ele, levantando a blusa e depois dando um beijo no rosto do Bart, deixando ele hipnotizado enquanto ela sai e deixa ele sozinho. Ai, caramba! É igual ao do meu pai! Na hora do jantar, Bart ainda está paralisado devido aos acontecimentos anteriores. E a Marge comenta que ele nem tocou na comida, e seu avô oferece para ele peito de frango. E Bart fica nervoso, questionando se ninguém percebe que ele é apenas uma criança. Após Marge mostrar a sobremesa, ele também recusa ao ver o formato dos biscoitos. No meio do jantar, o Homer decide voltar para a esteira, e Marge comenta sobre ele e esta se exercitando tanto e ainda assim permanecer da mesma forma. O pai de Homer diz que Marge não deveria acreditar em nada do que Homer diz, relembrando que a primeira palavra que ele disse na vida foi uma mentira. Ele se lembra de quando Homer ainda era bebê e ele perguntou quem tinha riscado a parede, e o Homer respondeu com a palavra mamãe. No porão da casa, o Homer continua na esteira, sentado na cadeira que colocou, assistindo ao programa antigo que estava viciado. Marge chega e briga com ele por usar a esteira cara apenas para assistir televisão, e lembra que na época em que o programa foi ao ar, ela pediu para ele assistir com ela e ele se recusou. Homer tenta justificar o porquê de estar assistindo ao programa, mas Marge ordena que ele use a esteira para correr ou a devolva. Os dois começam a discutir sobre a esteira e a televisão, até que Marge decide ir embora, deixando Homer sozinho. Na rua, o Bart está sozinho quando chegam os valentões e o Jimbo elogia ele, dizendo que ele tinha feito um bom trabalho em ter ficado com sua namorada. Os dois se beijam como despedida e o Jimbo vai embora, deixando a Shauna com o Bart. Ela pergunta o que o Bart queria fazer. Ele diz que tem vontade de empurrar ela em uma poça e sair correndo, mas ela diz que precisa ser fiel ao Jimbo, já que ele já havia comprado muitos chicletes para ela. O Bart
Bart começa a dizer que ela merece alguém melhor, e ela fica feliz em ver que ele falou algo para o bem dela e chama ele para sair dali. Mas logo o Jimbo aparece e ela disfarça mexendo no cabelo. O Jimbo diz que se esqueceu de se despedir dela, e enquanto eles se beijam, ela faz carinho no cabelo do Bart. Em casa, o Homer ainda está animado assistindo ao seu programa, acreditando que o novo episódio responderá algumas de suas perguntas. Nesse momento, a Marge chega toda produzida e conta que todos estão fora, e Maggie está dormindo. Homer fica animado e pede para ela esperar mais 104 horas. Ela se estressa com falta de interesse dele e sai batendo a porta, o que faz ele questionar o motivo pelo qual ela saiu e bateu a porta na cara dele. Marge dá uma resposta para ele, mas mesmo assim ele não vai atrás dela e volta a focar no novo episódio do programa. Bart e Shauna começam a fazer vários programas juntos, agindo como namorados. Em uma ocasião, os dois estão em uma piscina e se beijam. Contudo, Jimbo chega bem na hora e puxa Bart para fora, acusando-o de não ter respeito por ele. Bart justifica, apontando que é difícil ter respeito por alguém que vai para a piscina com um gorro de lã. Jimbo tira o gorro, revelando que é careca na parte de cima da cabeça, o que faz Bart começar a rir e zoar dele. Os valentões seguram Bart para que ele apanhe de Jimbo, mas o salva-vidas chama a atenção de todos, dizendo que é proibido brincadeiras brutas. Depois de uma conversa com o salva-vidas, todos percebem que Bart conseguiu escapar. Bart decide voltar para casa se escondendo a cada passo, até chegar em casa e ver os valentões escondidos no seu quintal. Nesse momento, Marge aparece do lado de fora e diz que o Bart ainda não está em casa Mac, se eles quiserem podem ficar para esperar por ele. Enquanto isso, Bart está escondido e Shauna chega, dizendo que veio ajudá-lo. No entanto, Bart, com raiva, manda ela voltar com o Jimbo. Shauna rebate e se lembra do que ele havia dito para ela sobre ela merecer alguém melhor. O Bart decide levar a Shauna para outro lugar, enquanto os valentões ajudam Marge a estender as roupas de Bart no varal. Bart decide levar Shauna para a loja de quadrinhos. Depois de ela insultar o dono da loja, o cara dos quadrinhos decide ligar para os valentões e informar que Bart e a Shauna estão na loja. Jimbo atende a ligação e diz eles que já estão indo para lá. O cara dos quadrinhos e Shauna começam uma luta de provocações pelo celular, e ele acaba perdendo para ela. Em consequência, o dono da loja expulsa os dois dali. Mas antes deles partirem, ele tentar vender uma coleção para eles, mas logo percebe que ambos já haviam ido embora. Enquanto isso, em sua casa, o Homer junta seus amigos na sala para discutir sobre o programa que está assistindo e desvendar alguns mistérios. Como todos já haviam assistido ao programa todo, quando começam a discutir sobre o que aconteceu, Homer interrompe, dizendo que ele ainda está na terceira temporada e não quer spoiler. Seus amigos começam a falar sobre o que acontece na série, deixando Homer ainda mais estressado. Nesse momento, Marge chega, implorando para que ele pare com o barulho, pois está tentando fazer Maggie dormir. Ele começa a falar sobre o programa com Maggie, e Marge não se aguenta e acaba revelando tudo o que acontece no programa para Homer, o que deixa ele chateado. Ele diz que agora será uma decepção para ela no casamento deles, surpreendendo-a. Os amigos que ainda estão na sala começam a discutir sobre a discussão e o casamento do Homer e da Marge. Enquanto isso, Bart e Shauna estão escondidos na casa da árvore, enquanto os valentões procuram por eles na parte de baixo. E para surpresa de Bart, Lisa aparece na casinha da árvore. Ele pergunta o que ela estava fazendo lá. O que você tá fazendo aqui, Lisa? E Lisa explica que está acompanhando toda a situação deles de longe e diz que talvez possa ajudar. Shauna explica sobre seu namorado, Jimbo, e a diferença entre ele e Bart. No entanto, Jimbo chega na casa da árvore e Lisa começa a falar que Shauna não deveria escolher nenhum dos dois, mas sim escolher a si mesma. A Shauna concorda com ela e começa a dizer para Bart que eles não dariam certo juntos. Nesse momento, Marge começa a chamar pela Lisa e ela sugere que é o momento certo para eles saírem dali. Enquanto eles começam a ir embora, Jimbo impede Bart de sair, mas acaba não sabendo o que fazer com ele. Já dentro da casa deles, o Homer ainda está com raiva com o fato da Marge ter contado tudo sobre seu programa favorito. Ela tenta fazer algo para agradá-lo e o Homer vai fechar a janela do quarto. Logo ele vê o Jimbo segurando o Bart pelas pernas lado de fora da casa da árvore, mas ele apenas fecha a janela, ignorando a cena e se deita com a Marge para fazerem as pazes. Você fala a coisa perfeita. Mary, agora é nossa vez de usar o quarto do namoro. No vídeo de hoje, veremos Bart, agora mais experiente, reflete sobre seus amores passados. Quando seu antigo interesse amoroso, Mary Spuckler, retorna à cidade, ele hesita em se envolver novamente. Enquanto isso, Marge expulsa Homer de casa por ele se recusar a acompanhá-la a uma saída para uma livraria. A cena do episódio começa com o Bart, agora um adolescente, contando tudo o que sabe sobre as mulheres. Antes de começar, ele faz uma comparação sobre as garotas que evoluem e os garotos que ficam mais estúpidos, já que ele teve uma experiência que pôde estudar mais sobre isso depois. Ele conta que em um dia estava no carro com seus pais, enquanto eles discutiam sobre o caminho que deveriam seguir. O Homer ficava todo atrapalhado por conta das informações que estava recebendo da Marge e do GPS, o que quase faz a família sofrer um acidente. Então Bart continua dizendo que o único exemplo de figura masculina que teve foi os valentões da escola. Na cena, os valentões desafiam Bart a colocar uma lagarta na roupa de uma garota. Bart faz o que os valentões pedem
Mas quando a garota começa a reclamar e se vira para Bart, ele percebe que era a Mary Spuckler e fica completamente hipnotizado. Depois, descobre que ela havia voltado já que não conseguiu um trabalho como cantora, e o máximo que havia conseguido foi um trabalho como modelo de mão. Logo em seguida, ela pergunta se ele sentiu sua falta, mas quando Bart olha para os valentões, ele começa a falar mais alto palavras grosseiras, e quando fala baixinho para ela diz que sentiu a falta dela e quer se encontrar, ela concorda para que ele faça o que for necessário, já que os valentões estavam olhando, e ele a empurra na lama, o que faz os valentões rirem da cena. Na manhã do dia seguinte, Mary vai até a casa de Bart. Ele reclama por ser cedo demais, mas ela explica que é uma garota da fazenda, então mostra que trouxe biscoitos e com uma cauda. Bart conta que ela era a garota perfeita, porém ele a tratava como pão amanhecido. A cena volta para Bart jogando videogame no sofá, enquanto Mary está sentada ao lado entediada. Ela questiona quando eles irão fazer coisas de meninas, mas Bart apenas diz que será logo e continua concentrado no jogo. Então, Lisa aparece pedindo para roubar um pouco de atenção de Bart e diz que ele sabe que não encontrará ninguém melhor que a Mary Spuckler. Bart responde que está tudo bem, pois Mary sabe que é importante para ele. Em seguida, Mary aparece e pede para chamar sua mãe por estar entediada e mesmo ele negando, ela ainda assim o faz. Então, durante a noite na fazenda, é chegada a hora do jantar. Assim que anunciado, todos saem correndo para se reunir à mesa. Bart e Mary também estão juntos à mesa. Durante o jantar, os pais da garota começam a fazer uma canção. Mais tarde, Bart e Mary estão dentro do quarto. E então Bart comenta sobre o talento musical que ela tinha ao tocar em uma folha. Ela dá uma demonstração e logo questiona se ele não preferiria estar jogando. Bart responde que só tem olhos para ela. Em seguida, ela pega o violão e começa a cantar uma canção que escreveu para Bart. No entanto, logo ele se distrai fazendo malabarismo com porcos, o que faz Mary brigar com ele por não estar prestando atenção e revela que até pensava em escrever aquela música para um concurso. Bart começa a falar que ela irá se sair muito bem no concurso, já que era talentosa, e com isso a garota volta a ficar apaixonada. Quando os dois iam se beijar, duas irmãs de Mary aparecem no quarto, querendo usar ele para treinar beijo com um homem das cavernas. E agora, Bart estava em casa e conta tudo o que aconteceu para seu melhor amigo. Milhouse fica animado, querendo usar todas as táticas que o ajudaram com Mary para conquistar Lisa. Neste momento, Lisa aparece no quarto, sentindo repulsa pelo que Milhouse acabou de falar. E Lisa começa a dar conselhos para Bart, dizendo que ele precisa tratar melhor as garotas. Até mesmo Homer aparece concordando com Lisa. No quarto ao lado, Marge percebe que Homer havia levado Maggie ao bar do Moe, o que dá mais motivo para Lisa continuar falando que os homens não dão valor às mulheres, generalizando e as chamando de todas iguais. Homer fica sem entender como algo que servia para Bart também poderia servir para ele, já que ele era mais velho e tinha mais experiência. Bart completa dando algumas outras observações, e isso faz Homer partir para cima dele. Chega o dia do show de talentos caipira. Depois da apresentação, é anunciado o vencedor do show, mas infelizmente não é Mary que ganha. Bart fica sem saber o que dizer, mesmo com Lisa tendo dado uma dica para elogiá-la. Bart fica pensando no que seus heróis fariam naquele momento, e depois de pensar em algumas sugestões, Mary se estressa por ele não ter falado nada até aquele momento e pede para que ele levante o ânimo dela. Mas Bart apenas começa a dar uma explicação sobre o que seria levantar o ânimo, o que deixa Mary ainda mais triste, até que um produtor brasileiro aparece se apresentando. Em seguida, ele convida Mary para jantar com ele e seu filho, que é louco por bebida, e o garoto diz que é o primeiro garoto no mundo a ter seu próprio anúncio de bebida. Então, Mary se vira para Bart e o chama para ir junto, mas ele dá uma desculpa sobre a quantidade de música que ele já escutou por semana. E a Mary acaba desistindo da ideia e o Bart fica sem entender e quer saber se está tudo bem entre eles ainda. Então Bart narra que naquele momento viu todas as vezes que uma mulher disse a ele que estava tudo bem. E teve a vez que ele viu na porta da casa dele um cartaz que dizia que estava tudo bem e a casa toda vazia. Outra vez, quando já estava mais velho, em um consultório médico, escutou que estava tudo bem e em seguida levou um tiro e roubaram sua carteira. E por último, aquela vez com Mary. Enquanto Bart está fazendo caricaturas, um dos irmãos de Mary aparece dizendo que sente muito pelos dois e que Mary está fazendo isso na marra. Bart percebe que estava levando um chute. Então surge um personagem que avisa a Bart que as mulheres são os grandes segredos da vida, mas se ele ainda quiser alguma chance com ela, deveria assistir aos filmes que o personagem fez. Então Bart, Mary e o personagem vão ao cinema e o casal acaba dormindo no meio do filme. Depois, na área de namoro, há um casal apaixonada,
Mas Bart e Mary estão apenas na área de conversa. Mary pede que eles deem um tempo, o que Bart acredita ser uma ótima ideia, pois assim teria tempo de jogar ovos em outros casais. E enquanto Bart ainda está inocente na situação, assim que Mary começa a dar tapinhas nas suas costas, Bart percebe que aquilo era um rompimento e se vê sendo destruído. Ele decide soltá-la e começa a ficar de joelhos em cima do banco, implorando para que ela dê mais uma chance a ele. Mary começa a explicar que já é uma garota de 12 anos e que se não se casar logo, ninguém mais vai querer ela. Então, ela se despede de Bart e é recebida pela sua mãe, que disse que avisou que isso aconteceria caso ela não namorasse alguém da família. Então, Bart está sozinho até que o chefe Wiggum chega com uma lanterna e o expulsa de lá. Ao chegar em casa, Bart vê seus pais discutindo. Marge está reclamando por ser a única a sempre estar sem acompanhante nos lugares que vai. Quando Marge percebe que Bart está assistindo a briga dos dois, ela o manda ir para o seu quarto até que eles terminem a conversa. Mas Bart reclama pelo fato das mulheres nunca falarem o que realmente querem, o que irrita Marge, e ela fala que finalmente vai dizer o que ela quer, e Homer se senta no sofá. Na cena seguinte, vemos os dois pelo lado de fora da casa, e Marge joga a mala deles, expulsando-os. Homer leva Bart para um hotel especialmente para homens expulsos de casa, e ao chegar na recepção, reclama da sua vaga. O recepcionista já o conhece por ele ir lá com certa frequência, e os dois tentam se acertar após a reclamação de Homer. No momento seguinte, Bart e Homer estão em seu quarto. Depois de Bart ter lido algumas placas e comentar com seu pai sobre elas, ele pede um pouco de licença e vai para outro cômodo. Então, ele faz uma ligação para Mary, mas tenta disfarçar, dizendo que foi um erro. No entanto, ele aproveita a ligação para perguntar como está sendo para ela depois que eles romperam. Mary responde que está sendo ótimo e que a Adele tinha razão ao dizer que o fim de relacionamento é uma ótima forma de inspiração. Então ela pega seu violão e começa a tocar para Bart, pedindo para ele escutar a música. E toda a família dela está participando, tocando algum instrumento durante a música. Enquanto toca a música para ele escutar, ela até usa algumas rimas de um livro que ele havia dado para ela. Por fim, ela fala alegre que tudo isso estava dentro dela. Mas Bart não diz nada e apenas desliga o telefone. Então, ao sair do cômodo, Bart vê seu pai tendo uma ideia estúpida: pendurar uma TV pela corda para assistir deitado, o que faz a TV acabar caindo em cima do seu rosto. Em seguida, eles vão andar pelo hotel. Mas quando Bart vê a piscina cheia de folhas, ele decide colocar um pedaço de galho e acaba descobrindo um esqueleto dentro da piscina. Logo, um cara começa a falar sobre o quanto era bom estar ali com sua esposa. E logo outro aparece também falando o mesmo. Homer tem a ideia de criar uma festa para todos os homens que foram expulsos de casa e ao perguntar o que cada um tinha para contribuir, um deles apenas tinha um CD. Mas mesmo assim, Homer fala que vai ser a melhor festa que eles vão fazer. Então eles começam a fazer todos os preparativos, como a cerveja, comidas, som e até a sombra de uma árvore. Depois de alguns instantes, Bart está na piscina e um dos caras pula nela. Mas Bart começa a dizer que sente falta da Mary, e o homem responde que também sente falta da sua esposa. Então, Homer começa a dizer que eles precisam arranjar uma solução para aquilo. Depois de ser questionado sobre o que eles poderiam fazer, Homer fala que precisam assistir a um filme britânico. Todos os homens se reúnem para assistir ao filme, e em uma cena, um homem faz uma declaração de amor à sua secretária na frente de várias outras pessoas. Com isso, Homer conclui que para reconquistar as mulheres deles, eles precisarão fazer um grande gesto. Todos apoiam, mas só irão começar a fazer as coisas após terminarem de ver aquele filme. Na cena seguinte, vemos Marge indo até a cozinha. Ao chegar lá, encontra uma carta que dizia que ela estava convidada para um grande gesto. Marge e várias outras mulheres, inclusive Mary, chegam. Assim que os portões se abrem, elas se deparam com vários homens tocando instrumentos e veem seus maridos todos enfileirados. Eles começam a cantar uma canção pedindo desculpas, e cada um deles vai citando aquilo que sabe que irrita sua esposa, prometendo que não irá mais fazer. Homer até entrega uma lista para Marge de coisas que ele se comprometeu a cumprir. Com isso, todos os casais se reconciliam, sobrando apenas Bart e Mary. Então, Bart continua a cantar, pedindo desculpas e até se ajoelhando de frente para Mary, pedindo mais uma chance. Mas ela ainda assim prefere que eles não voltem. Bart fica sem entender, já que ele é o protagonista do episódio e as coisas não estão dando certo para ele. Até que aparece o filho louco por bebida, que diz que todos são protagonistas da sua própria história. Então, Bart e Mary saem de lá de mãos dadas, deixando o Bart sozinho enquanto uma música triste é tocada. Assim que Bart conta que descobriu que o Cupido é apenas um idiota gordo e pelado com uma flecha,
Lisa chega para questioná-lo se ele realmente havia desistido do amor após um único contratempo em sua vida. Ela diz que ele não pode fazer isso, já que o amor é a única coisa bonita no universo. Mas nesse momento, Bart começa a questionar sobre o que seria o amor, qual era o seu significado e como se soletrava. Como ninguém sabia responder a essas questões, de acordo com ele mesmo, Bart acredita que ainda existe uma solução, que é jogar videogame. Lisa acaba o observando, mas ao não gostar nada do que vê, decide ir embora sem dizer nada. Assim que Lisa sai, Bart muda a página do computador para o perfil de Mary e fica triste ao descobrir que ela estava casada. No entanto, logo o status dela muda para solteira, o que o deixa feliz ao ponto de mandar que sente a falta dela. O episódio se encerra com Bart recebendo uma mensagem de vídeo de Mary. E quando o cara da caricatura aparece, Bart finalmente decide perguntar quem ele era. Com isso, ele gagueja, mas explica que apenas fez um pequeno filme da formiguinha, convencendo. Eu acho que é o meu destino. O que está fazendo? Evitando que a Lisa destrua a sua vida. Por favor, deixe que ela destrua. No vídeo de hoje, viajamos por Yale. Iremos rir com Bart, Lisa e Jenna. Testemunharemos o futuro incerto de Milhouse e exploramos reviravoltas surpreendentes. O episódio começa com Lisa e Bart caminhando pelas ruas e avistam o cara dos quadrinhos numa esquina. Bart decide fazer uma brincadeira chamando o cara de namorado da Lisa. E ao ver o cara deixar a comida cair no pé e lamber o sapato com a comida, Bart ri. Lisa segue a brincadeira com uma senhora cheia de gatos, dizendo que ela é a namorada de Bart. A brincadeira continua até que os dois brigam, rolando morro abaixo e acabam no laboratório do professor Frink. Surpreendidos, são recebidos pelo professor com um cartaz de boas-vindas. O professor fala sobre ser capaz de prever o futuro com astrologia e Lisa tenta corrigir o professor, mas ele explica que falou certo e era astrologia mesmo que tantos não levava a sério. Em frente a uma enorme tela de computador, o professor fala sobre dominar a ciência da astrologia e prever o futuro. Ele começa a mostrar como seria o futuro da família Simpsons em 8 anos. Então, no futuro, em frente à casa dos Simpsons, uma nave espacial para e deixa algo no jardim. Após ir embora, retorna rapidamente para recolher o lixo esquecido. Dentro de casa, Marge chama Lisa e Bart para tirarem uma foto que se transforma magicamente em um bolo graças à invenção dos cientistas. Marge expressa orgulho, mencionando que Lisa se formará 2 anos antes e Bart também está se formando. Homer chega animado, querendo saber o que perdeu. Mas Marge briga com ele, pois agora estão separados. Homer tenta causar ciúmes dizendo que passou a noite na farra com amigos solteiros e acabou esquecendo das regras. Bart interrompe a briga e Homer tenta assustá-lo de forma irônica, mas Marge pede calma. Ela revela que receberam um postal de Maggie, que está aproveitando o tempo no Alasca. A campainha toca e Marge avisa Lisa que seu namorado chegou. E é aí que descobrimos que no futuro, Lisa namora Milhouse. Então, de volta à realidade, Lisa fica enojada com a ideia de namorar Milhouse, já que sempre recusava seus convites para ir a bailes de formaturas. Mas o professor explica que ela mudou de ideia aos 12 anos, quando Milhouse a salvou de uma casa em chamas que ele mesmo provocou. O professor relembra o olhar de Lisa ao descobrir esse fato. 8 anos no futuro, Milhouse se desculpa pelo atraso, explicando que estava na academia. Ao mostrar seus músculos, acaba rasgando o smoking. Durante a conversa, uma garota entra na casa com um skate, cumprimenta brevemente o casal e inicia uma conversa com Bart. Os dois decidem dar uma testada um no outro como forma de se cumprimentarem. Ao presenciar a cena, Marge comenta sobre a sua época, que se gostava de alguém não cumprimentava dessa forma. Por algum motivo, Homer começa a chamá-la, e quando ela olha para ele, Homer decide sair correndo, dando uma testada em um móvel e se machucando. No baile de formatura, os dois casais chegam juntos, e todos parecem se divertir enquanto dançam. Ao caminhar, Lisa encontra Nelson e pergunta com quem ele foi ao baile. Ele confessa que foi com as 2 gêmeas, pois não parecia justo ter que escolher entre uma delas. A música é interrompida para o diretor fazer seu discurso sobre os que vão para a universidade ou para a Quinta Guerra. Após o breve discurso, ele apresenta o novo diretor assistente, que fala sobre querer um baile limpo, sem bebidas, brigas ou algo semelhante. Na mesa de bebida, Ralph bebe um ponche batizado e vê um mundo de arco-íris. No banheiro, a namorada de Bart conversa com Lisa e elogia Bart. Durante a conversa, descobrimos que Lisa entrou para a Universidade de Yale, que agora era propriedade do McDonald's, e conseguiu uma bolsa depois de roubar o Natal. Na pista de dança, todos dançam com seus pares, exceto Bart, que sai do baile com sua namorada e contrata uma limusine. No entanto, o motorista não é bom de direção e para a limusine do nada, saindo dela com a ideia de voar. O casal para em um mirante para aproveitar um momento romântico. Enquanto se beijam,
Bart diz que está pronto para ir até o fim, mas estava nervoso. A sua namorada diz que está tudo bem e é normal que sexo aconteça depois do baile, mas ele surpreende ao revelar que estava falando de casamento. Ele pega um anel e faz o pedido. Jenna, para nossa surpresa, questiona se o compromisso de casamento durará 3 anos e se ele já tem planos para a vida. Bart tem tudo planejado, desde ela sendo garçonete até ele aprendendo a cortar carne, morando em um trailer. Jenna fica desapontada e diz que ela ficou mais madura do que ele naquele momento. Ela devolve a aliança e decide sair. Logo em seguida, aparece a polícia robótica e o chefe dele zomba de Bart por estar sozinho. Enquanto olha para a aliança, Bart fica triste. O chefe da polícia se abaixa para consolá-lo. Na realidade, Bart diz que quer um futuro diferente e apoia mexer no controle. Mas ao olhar as opções, só tem de outras pessoas, e ele precisa voltar a ver sua vida no futuro. Bart, mais velho, decide contar a Homer sobre o fora que levou e após alguns conselhos. O Homer, nervoso, revela que Marge o deixou porque ele gastou todo o dinheiro deles em uma casa aquática. Homer acredita que Marge eventualmente entenderá, mas ao dizer isso, briga ao ver peixes levando os móveis de sua varanda pela janela. Homer tem uma grande ideia: arrumar novas namoradas. Enquanto fala isso, coloca uma peruca, e os dois começam uma descompressão que dura 3 horas para poder sair daquela casa aquática. Nas ruas, os carros são voadores, e Bart reclama com Homer por ter comprado o primeiro carro voador, cheio de defeitos. Homer acha incrível só pelo fato dele voar. E eles decidem parar no bar do Moe, onde 2 Moes discutem enquanto Homer e Bart observam o local. Eles avistam 2 garotas em uma mesa. Só Homer fala que acabou de ver a coisa que mais gosta, que é sexo. Então Homer decide ir até a mesa das garotas. Enquanto isso, lá no balcão, Bart continua parado. Ele olha para trás e vê Moe e sua cópia ainda discutindo. Seu pai interrompe a cena e pede para que ele vá até a mesa. Chegando lá, Homer apresenta as 2 mulheres a seu filho, e Bart reconhece uma delas como sua professora da 4ª série. Ele começa a conversar com ela, e ela pergunta se ele não quer deixar a situação mais esquisita. Ele se nega e começa uma autorreflexão. Bart expressa que se pudesse voltar no tempo, daria um conselho a si mesmo na 4ª série, incentivando a se esforçar mais e não ser um idiota. Lisa, assistindo a cena do futuro, tenta avisar Bart, mas ele a ignora. No futuro, Bart está sentado na mesa da cozinha, relembrando os momentos com Jenna no baile. Lisa chega, e os dois comentam sobre como o amor pode ser doloroso. Lisa revela que terminou com Milhouse, lembrando de como ele reagiu, pegando várias latas de lixo na rua e quebrando as vitrines das lojas, reclamando do porquê havia feito isso, já que a mãe dele havia dito que ele era lindo. Bart acredita que todos na família estão fadados a terminarem sozinhos, e Lisa dá um conselho a Bart, dizendo que se ele realmente quiser voltar com Jenna, deve mostrar iniciativa, começando por arrumar um emprego. Bart diz que não é o problema, já que fala 3 línguas, mas uma delas é fazer barulho com as axilas. Lisa, de forma mais séria, explica que se Bart arrumar um emprego sério, poderia mostrar para Jenna que tem visão de futuro, e ela poderia voltar com ele, pois nunca é tarde para namorar. Marge revela que está começando a sair com alguém de Springfield que eles já conhecem. Nesse momento, o palhaço Krusty aparece, dizendo que está namorando a mãe deles, e os dois entram em pânico. Em outra cena, determinado a reconquistar Jenna, Bart começa a trilhar sua nova carreira. Ele trabalha como limpador, entregador e até enfrenta perigos para fazer uma entrega ao Sr. Burns. Ao entrar na mansão, Bart vê um diamante e brinca fazendo caretas no reflexo. Logo atrás dele, encontra o Sr. Burns amarrado. Bart, desapontado, comenta que já sabia que ele não daria gorjeta. Afinal, estava com as mãos amarradas, lembrando do ditado que ouviu muito de seu pai. Por trás de Bart, o bandido Cobra chega e manda ele ficar parado, mostrando uma arma tecnológica com seu próprio celular embutido. Ao receber uma ligação, Cobra atende, dando as costas a Bart, que em segundos o derruba acertando o diamante em sua cabeça. Bart desamarra Burns, que agradece e pensa em uma forma de recompensá-lo. Burns nega dar a ele um diamante, a coisa mais valiosa que tem, mas decide recompensá-lo enviando-o para a Universidade de Yale com a bolsa de estudos que Lisa conseguiu. Bart hesita no início, mas Burns revela que as garotas gostam de um universitário e até mesmo Cobra concorda. Bart se anima com a ideia, pensando que sendo um universitário, talvez consiga reatar com Jenna. Em seguida, Smithers chega com sua namorada. Após o Sr. Burns agir com ignorância, Bart fica surpreso ao vê-lo com uma mulher, pensando que Smithers era do outro lado.
Smithers explica que se tornou hétero após tomar injeções a cada 10 minutos. Na cozinha, Lisa lê um livro que a deixa feliz por Yale ter proibido homens de se tornarem cientistas, proporcionando-lhe várias opções do que poderia fazer. Bart chega atrás dela, dizendo que precisa contar algo e revela que também vai para Yale. No entanto, Lisa fica com raiva, não querendo ir para a mesma faculdade que Bart. Ele então anuncia uma notícia para ela, dizendo que ela não irá mais para Yale. Lisa surta e começa a gritar com Bart por isso. Bart tenta se defender, dizendo que ainda não fez nada, mas Lisa o esgana tanto no presente quanto no futuro, acusando-o de arruinar sua vida. No palco, o diretor Skinner anuncia Lisa Simpson como a oradora da formatura. Ao revelar que ela iria para a Universidade de Yale, Lisa sussurra no ouvido dele, corrigindo o local para onde ela realmente vai. Na plateia, Jenna estranha o fato de Bart ir para Yale, enquanto Lisa não poderá mais ir. O nome de Bart é anunciado para pegar o diploma, mas ele começa a responder o diretor. Do palco, Skinner revela a verdade para Bart, agora que ele já se formou, dizendo que sempre encheu o saco. Esse comentário faz com que tudo pare, deixando todos surpresos. Na casa aquática de Homer, Bart e Jenna estão juntos novamente. Nelson comenta estar feliz por vê-los juntos novamente. E Bart pergunta o que aconteceu com as duas namoradas de Nelson, e ele revela que ambas tiveram gêmeos. Ao se despedir, Nelson diz que irá rapidinho comprar um cigarro, mas uma delas diz não ser ingênua, e lembra que foi isso que o pai dele disse quando decidiu abandoná-lo. Milhouse questiona se Lisa iria querê-lo de volta, já que agora ela não tinha nada, e Bart diz que acredita que sim. Bart caminha com Jenna de volta para casa, e quando ela percebe que ele está distraído, decide questionar. Ele revela que estava pensando em Milhouse e Lisa. Jenna dá um beijo nele, querendo saber sobre o que ele estaria pensando após o beijo, mas Bart não parece se importar. Logo, ele avista uma casa abandonada, informando a Jenna que era onde o Dr. Frink morava, e decide ir até lá. Ao entrar na casa abandonada, Bart vê tudo destruído. Ele vai até a máquina que prevê o futuro e mostra para Jenna, dizendo que aquilo era romântico. Jenna sugere que ser romântico mesmo seria eles dois fazerem amor, e Bart concorda, porém sendo apenas depois dele mexer nos botões da máquina. Ao ligar a máquina, Bart vê o futuro de Lisa com Milhouse. A cena mostra Lisa, já bem mais velha, falando com Milhouse sobre fazer uma aula na universidade comunitária, mas ele pede para ela esquecer a ideia, pois precisou usar toda a sua medula para pagar a conta de luz, e nem isso foi suficiente. Ao ver a cena, Bart fica triste e decide que precisa ir. Jenna coloca uma condição, dizendo que se ele fosse embora, ela garantiria uma coisa em seu futuro, que ela não faria parte dele. Isso deixa Bart pensativo e ao mesmo tempo triste. Em outro momento, Milhouse conversa com Lisa sobre não ir para Yale, não ser o fim do mundo e que ela poderia se contentar com migalhas pelo resto da vida, mas buscar o amor. Ele pede para beijá-la e Lisa hesita. Questionando um pouco mais, acaba acreditando que esse pode ser seu destino. Como Milhouse não tinha comido cebola, ela concorda em beijá-lo. Quando o beijo está prestes a acontecer, um carro voador a puxa para dentro. Surpreendentemente, é Bart dirigindo o carro. Milhouse tenta entender o que ele está fazendo e Bart diz que está evitando que Lisa destrua sua vida. Milhouse implora para que Bart não se meta nisso, mas Bart sai rapidamente. Milhouse ainda tenta seguir o carro, mas acaba ficando preso entre duas árvores. Bart e Lisa caminham, e Bart explica que não irá aceitar a bolsa, pois Lisa merece mais do que ele. Ao ser questionado sobre Jenna, ele explica que vai esperar encontrar alguém que goste dele pelo que ele é. Na vida real, o professor explica que Bart encontrará essa pessoa aos 83 anos, mas morrerá 1 minuto depois de encontrá-la. Lisa agradece pelo que Bart fará por ela e decide dar-lhe um beijo. O episódio encerra com Bart questionando o que iria acontecer com seus pais. E o professor mostra a cena deles em um sofá, com Marge aceitando Homer de volta e os dois se reconciliam. No entanto, Bart acha a cena nojenta e muda para ver o presidente Spuckler. Bom, se você gostou do episódio, não se esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até nos próximos vídeos.